Opa, tudo certo com você? Como vai? Bem-vindo a mais uma aula. Bom, nessa aula, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente esqueceu de um detalhe, né? A gente não colocou nenhuma ação para o nosso botão de fechar, né? Olha só, quando eu clico não acontece nada, né? Para mim fechar a aplicação. Tanto nessa tela inicial, Vamos conhecer agora o nosso participante. na nossa tela de layout nome, né? O botão X de fechar o jogo não acontece nada. Inclusive, se eu fechar o jogo aqui em cima, ó, o botão X aqui da minha janela, a aplicação não fecha. Eu preciso dar um pause aqui no Eclipse, né? Aqui no Stop, tá? Aí sim ela fecha. Então nessa aula a gente vai criar um método para a gente poder encerrar a aplicação. Só que esse método, né, pessoal, a gente vai utilizar em várias telas, em vários layouts. Então a gente não vai poder ficar replicando esse método em todos os controllers, né? Cada controller ter um método desse, né? A gente pode invocar esse método de algum lugar, que é o que a gente vai fazer. A gente vai criar, então, um controller util, né? um controller utilitário para a gente ter esse método lá. Inclusive, a gente vai mudar algumas coisas aqui também, tá? Bom, eu vou criar, então, esse controller aqui no meu pacote util, ó. Vou criar aqui, então, ó, new class controller util, tá? Bom, então a gente vai criar esse método para encerrar o nosso jogo. Clicando ali no xizinho, né, da tela. Bom, essa classe, né, vai ser uma classe utilitária, então eu vou utilizar os métodos aqui de forma estática, né, então vou criar aqui um public static void exit. Basicamente, o que esse método vai fazer? Esse método ele vai encerrar a aplicação. Como que eu faço para encerrar um programa, né, em Java? Eu posso utilizar a classe system e chamar aqui o método exit, passando o status 0. Tá? Dessa forma eu consigo encerrar o jogo, né? Lá no botão, né, nos botõezinhos de fechar, eu posso invocar esse método nas telas que eu precisar, a partir desse controller util, fazer um bind ali, né, com o meu fxml, informar no action do fxml esse método, tá, que eu vou ter lá no nosso controller, e encerrar a aplicação. Bom, outra coisa que a gente vai fazer, pessoal, é o seguinte. Eu vou abrir aqui o controller, tá? Deixa eu fechar essa classe de application. Deixa eu abrir aqui o controller, ó. O controller layout tela inicial e tela nome. Reparem, pessoal, que a gente está utilizando aqui, ó, vários códigos repetidos, tá? Isso não é interessante, porque a gente vai precisar também dessa lógica nos outros controllers, então tá tendo muito código duplicado, tá? Isso não é uma boa prática. Então o que a gente vai fazer? A gente vai migrar algum desses códigos para o controller util, para ele poder ser utilizado aí pelos outros controllers, mas apenas invocado, né? E não sendo replicado como está acontecendo. Bom, aqui no nosso controller layout nome tem esse método change voice. Tá? Esse método, para a gente mudar as vozes aí do Silvio Santos, vai ser utilizado várias vezes, né, durante o jogo. A gente tem muitas vozes aqui, ó, muitos sons, né, para utilizar. Então não é legal a gente ficar replicando isso em todos os controllers, né? A gente pode então pegar esse método e remover ele daqui e colocar ele no controller util, tá? E a gente então torna ele como público e estático, para a gente poder acessar ele lá dos outros controllers de forma estática, sem instanciar essa classe. Inclusive, essa classe a gente pode criar um construtor para ela privado, né, para que ela não seja de fato instanciada, né, só seja utilizada de forma estática, tá? Bom, aí agora se eu salvar, né,
Ctrl Shift S eu vou salvar tudo, né? Então, se eu salvar, o código não vai mais compilar, porque esse change voice não está sendo encontrado. Eu vou ter que, então, invocar ele de forma estática, né? Como é que eu faço isso? Então, eu chamo aqui o nosso controller util ponto change voice. Tá? A mesma coisa eu faço aqui no método start game. Tá? Inclusive, eu posso utilizar esse método, tá? A importação, né, na verdade, aqui, de forma estática. Tá? Perceba aqui, ó, controller util, eu tenho ele aqui, ó, eu posso importar ele de forma estática, ó, import static, tá? E posso colocar aqui um asterísticos, tá? Perceba que agora eu não preciso mais declarar o nome da nossa classe, tá? Porque o import está sendo estático. Então é só chamar o método, tá? Aí fica até mais elegante nosso código. Tá? Agora eu vou pressionar aqui Ctrl Shift O para organizar os imports, remover esses imports que não estão sendo mais utilizados, né? Do file e JLayer, que agora eles estão sendo utilizados aqui na classe do controller util, né? Ó, Ctrl Shift O. Bom, então tá aqui nosso import estático, né? E agora sim os imports inutilizados, tá? Bom, outra coisa que a gente vai mudar, pessoal, é o seguinte, perceba, né, que essa lógica está se repetindo bastante, né, para a gente basicamente mudar, alterar de página, né, de layout, passando o CSS e mudando a cena. Essa lógica aqui, eu vou criar um método para ela, no nosso controller util. Então, vou criar aqui, ó, public static void, eu vou colocar, deixa eu ver um nome que eu vou colocar. Bom, vou colocar o nome de change layout, tá? Ou seja, mudar layout. Então, é isso que eu vou fazer aqui, ó, change layout. E vou copiar aqui essa lógica, tá? Bom, ele não aceitou aqui o meu getClass, né? Ele fala que ele não pode fazer aqui uma referência estática, né, ao getClass do tipo object. Bom, mas eu posso utilizar uma estratégia, né? Eu posso fazer o seguinte, ó, esse getClass, ó, ele basicamente é do tipo class alguma coisa, né? Eu não sei. Então, posso copiar esse class aqui, ó, na minha classe object e colocar ela aqui, ó. Então daí eu posso chamar aqui a minha classe. E lá no meu controller eu passo o meu getClass. Aqui ele está pedindo para mim adicionar aqui relançar a exceção do tipo IOException, né? Realmente estava faltando. Bom, então, ok, deixa eu salvar. Agora como é que a gente vai fazer aqui nos nossos controllers, né? Bom, esqueci, né? Aqui então eu preciso passar o layout, né? Aqui vai ser o nosso layout. E o CSS, a minha classe de CSS. Pronto, agora fica uma coisa genérica, né? Uma utilitária ali que eu posso utilizar nos meus controllers, tá? Bom, então agora, aqui no jogar, né? Você perceba que a lógica que eu tenho aqui, ó, é a mesma coisa do nosso controller util. Então, o que eu posso fazer? Eu posso chamar o nosso controller util e chamar o meu change layout. Aí eu tenho que passar o meu getClass, o meu layout, qual que vai ser o meu layout? Esse daqui. Ctrl C,
Ctrl V. E o meu CSS. Pronto, agora eu posso apagar tudo isso daqui. Eu já estou chamando todas essas 3 linhas do meu Change Layout, aqui no meu controller util. Eu vou importar também de forma estática, né? Tá, pessoal? A nossa classe controller util. Aí não preciso declarar a classe aqui, ó. Pronto. Ctrl Shift O para organizar aqui os imports. Ctrl S. Mesma coisa para o nosso controller layout tela nome, tá? Perceba que eu tenho aqui, ó. Aqui eu já até tenho meu import, né? Do controller util. Só que eu estou importando só o change voice. Vou importar tudo dele para a gente poder utilizar aqui o import estático, tá? Então, vamos lá. Vamos chamar aqui o nosso change layout, passando aqui o get class. Opa! Nosso layout, esse daqui. E o CSS. Pronto, agora eu posso apagar tudo isso daqui. Mesma coisa para o Start Game, tá? Para o Start Game eu não estou utilizando o CSS. Tá? Eu não estou passando o CSS, mas eu vou passar, por enquanto, eu vou passar esse mesmo CSS, né, do botão Style. A gente ainda não mexeu nesse layout, nessa tela, né? Então, vamos lá, vamos fazer isso. Change layout, get class, aí eu passo meu layout. E meu CSS eu vou repetir o que a gente está utilizando. Aí eu não preciso mais dessas 2 linhas. Chamo só o change voice, também lá do controller util. Viu só como o nosso código ficou muito mais bonito, elegante, reduzido, né? Ficou muito mais clean code agora. Legal, né? Deixa eu organizar aqui também, Ctrl Shift O, Ctrl S para salvar. Bom, então, ok. Né? Agora, perceba, a gente criou nosso método para fechar o programa, né? Fechar o jogo, ali quando clica no xizinho da tela. Bom, então vamos criar esse método aqui no nosso controller, né? Do tela inicial e do tela nome. Então, private void exit. Vamos aqui o nosso fxml, né, para fazer o nosso binding. E eu posso chamar o nosso método exit lá do nosso controller util. Mesma coisa para o nosso controller da tela nome. Bom, agora então eu preciso aqui vir na tela, na fxml, né, aqui da nossa tela inicial, e da nossa tela de nome. Então, vou colocar a ação para o nosso botão de fechar, né, nosso close button, né, vou colocar aqui um on action para ele, ó. Qual que vai ser a ação dele? Vai ser exit. Ou seja, sair, né, fechar, sair do jogo, Ctrl C, a mesma coisa para aqui, ó. Nosso botão do JFenix de fechar, né? Vou colocar aqui um onAction exit. Salvar tudo, Ctrl Shift S. Ok, agora nossa tela está chamando aqui o exit, que vai encerrar o programa, vai chamar o nosso exit lá do nosso Opa, só deixa eu arrumar aqui. Ele está chamando o próprio exit aqui, tá? É porque o nosso import está sendo feito, né? Aqui do change layout. Eu quero tudo do nosso controller util. Agora sim. Deixa eu ver. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Para não dar conflito, para não dar problemas aqui, eu vou colocar o nome do método no controller como fechar.
Aqui também, ó. Aqui eu faço meu import estático. Todos, né? Tudo do controller util. E aqui como fechar. E aqui como fechar também. Aí eu aqui mudo também, né? Como para fechar. Perceba que ele até dá um erro aqui, porque não existe mais esse exit, né? Mas existe o fechar. Aí ele já para com o erro, né? Pronto. Agora o exit, ó, ele me leva para o controller util, tanto do tela nome como do tela inicial. Ctrl Shift S, né, para salvar tudo. Vamos testar então, né, a aplicação. Vamos abrir a aplicação, vamos rodar aqui. Veronese Java Application. Bom, perguntas, ranking e regras a gente ainda não fez nada, né? Então jogar. Vamos conhecer agora o nosso participante. Se eu clicar aqui em voltar, ele volta. Agora aqui no jogar, Vamos conhecer agora o nosso vou participante. clicar aqui no botão de fechar, tá? Perceba, agora ele fechou o jogo. Eu nem precisei clicar aqui mais no stop do Eclipse, né, para fechar. Vamos iniciar de novo a aplicação. Vamos ver isso agora a partir da tela inicial, né? Ó, a gente tinha visto na tela de jogar. Vamos conhecer agora testar o de nosso novo. participante. Fechando, né? Agora vamos ver na tela inicial. Clicar aqui em fechar. Fechou. Bom, então com isso, né, a gente deu uma ajeitada aqui no nosso código, né? Nossos controllers agora estão bem mais clean, né? Nosso código está bem mais elegante aí, ok? Até nossa próxima aula.